Bem-vindo a todos a mais um vídeo do canal. Agora chegando com um tema um pouco diferente, né, de todos que eu já abordei até agora. E eu gostaria de falar um pouquinho da história evolutiva, tá? Então, qual é o ponto desse vídeo aqui, né? Eu gostaria de fazer uma retrospectiva, né, dos nossos antepassados mais próximos genéticos, né? Então a gente vai fazer aqui nesse vídeo uma análise da evolução da forma. E o que é uma forma? Tudo é uma forma, né? Então desenho humano é o estudo da forma humana, né? Só que é uma leitura energética, né? Uma leitura genética, assim por se dizer. Então eu gostaria de fazer essa retrospectiva, né? Voltar nos nossos antepassados para nesse momento a gente conseguir entender o que estamos vivendo, em que momento da história nos encontramos, né? Então, porque isso é uma coisa que eu acho muito bonita no desenho humano, né? É que ele traz esse convite para você observar toda a evolução, né, do ser humano a nível de genética, de capacidade, limitação da época, né, dos nossos corpos. Então eu gostaria de começar a falar da história, né, de nós, da nossa raça, mas, né, estamos em constantes mudanças, né? Então vivemos várias raças até sermos quem somos hoje, né? E a gente ainda nem sabe direito quem somos hoje, né? Nós achamos que nós somos ainda Homo sapiens, né? Mas isso na verdade seriam os nossos antepassados mais próximos, né? Então nós somos já diferente dos Homo sapiens. Então, para entender os Homo sapiens, vamos para os Neandertais, que foram os parentes próximos deles, né? Então vamos entender como que aqueles seres viviam, como que era aquela forma, né? Como que a forma se portava na Terra. Então os Neandertais eles eram muito mais parecidos com símios, né? Macacos, e os mamíferos eles todos são seres receptivos à vida, né? Então quando éramos Neandertais nós éramos seres mais receptivos, né? Como assim receptivo? Então, não eram seres que estavam preocupados em fazer estratégias para controlar o ambiente, mas sim eles viviam da receptividade da natureza e respondiam, né, na medida dos acontecimentos, muito conectados à natureza, né? Então, comiam frutas, né, caminhavam por aí, fugiam dos perigos, subiam na árvore, enfim, faziam coisas mais receptivas em contato com a natureza. Então, quando houve o advento do ser de sete centros, né, então a gente tinha 5 centros, né, os Neandertais tinham 5 centros e eles eram completamente receptivos, né, à natureza. Já veio os seres, os Homo sapiens, que eles são seres totalmente diferentes. Então, houve uma mutação ali que começou a haver o potencial da consciência de tempo, né? Então a memória começou a ser armazenada como flashes e padrões começaram a ser observados na natureza. Por exemplo, eles começaram a perceber que o tigre, sempre que o sol estava aqui no alto, ele entrava na casa e comia, sei lá, alguém da família, uma coisa bem, bem da época, né? E aí eles começaram a perceber que sempre que o tigre entrava, tal horário, então vamos fechar a porta da caverna a tal horário porque o tigre vem. Então o que acontece? Começou a ter esse potencial da construção do tempo dentro da cabeça, principalmente voltado para criar estratégias, né, contra a natureza. Então é se proteger da natureza por meio de estratégias que são um fruto da consciência mental de tempo, né, que estava rolando, né, que estava rolando naquela época de mutação. Lembrando, a mutação sempre é genética, então tem que ter essas trocas de cromossomos para que haja a mutação. Tem que ter temperatura também, enfim, não sei como é que a Terra estava naquela época, né? Mas todos os fatores eles fizeram com que houvesse a mutação, né? E aí esses novos seres estratégicos começassem a aparecer. Então esses seres estratégicos eles criam estratégias, né, para controlar o meio que eles vivem, e isso, né, fazendo com que cada vez mais a consciência de tempo se desenvolvesse, amadurecesse, né, criasse cada vez mais potenciais de estratégias para controlar o ambiente, né, e nós vemos o ápice disso, a ciência, né, então
o ápice de você criar estratégias para controlar, fazer alquimias com as coisas, a gente vê o mundo científico, né? Que hoje a gente tem o ápice do ápice da estratégia, né? Todas essas estratégias que foram esses potenciais genéticos mentais de construir tempo dentro da cabeça e aplicá-lo, né, no meio externo para controlar as coisas. Enfim, é uma coisa que a gente está aí há muito tempo desenvolvendo a nível genético, né? Então, depois que a gente passa, né, dessa consciência de tempo, chega a gente, né, os Homo sapiens em trânsitos. Então, os Homo sapiens eram seres totalmente estratégicos, com foco, né, que funcionavam muito bem de dia, né, diurnos, assim, acordavam com o sol e trabalhavam desde cedo. Não viviam muito, entende? Tinham uma média de vida muito baixa. Então, a preocupação com a segurança e sobrevivência sempre foi um ponto, né? O que capacitou essa evolução mental estratégica, né? E que finalizasse essa consciência de tempo, né? Que também é aquela consciência autorrefletida, né? Então é exatamente por meio dessa consciência mental de tempo que os Homo sapiens tinham, que cria esse potencial, né? A ilusão do eu, é você pensar, eu estou aqui, é o processamento mental temporal, né? Que a gente se identifica, então consciência autorrefletida. E hoje temos essa consciência autorrefletida, ou seja, somos seres diferentes, não somos mais Homo sapiens, né? De acordo com o Ra, houve uma mutação, né? Com o desenho humano, com o que é explicado no desenho humano, houve uma mutação genética em 1800, 1700, eu não lembro, eu esqueço, tá? Mas houve uma mutação em que nós nos tornamos Homo sapiens em trânsitos, né? Uma nova raça que tem características um pouco diferentes dessa característica de origem estratégica para sobrevivência, né? Então hoje em dia não somos seres que têm que ficar se preocupando com a sobrevivência, né? Nós podemos até perceber isso no dia a dia, as estratégias que precisamos tomar para sobreviver, porém existe uma certa receptividade. Então esse é o ponto de ser um Homo sapiens em trânsito. Nós não temos, né, características só dos Homo sapiens, esse negócio de fazer estratégia, ter que ir atrás, ter que sobreviver. Agora nós temos também características mais evoluídas dos próximos, né, dos próximos parentes, né, nossa cria, né, que é do Homo sapiens em trânsito. A gente é uma transição para uma nova raça, assim por se dizer, que o nome é Rave, né, que tem uma nova forma de funcionar, uma forma muito mais receptiva, né? Não estratégica, então é só recepção, uma coisa muito mais conectada à natureza novamente, igual a gente tinha nos Neandertais, né? Então a gente era receptivo, nos tornamos ativos e agora somos os dois. Isso é muito importante. Nós, Homo sapiens em trânsito, somos tanto passivos, receptivos, quanto ativos e estratégicos, né? Porém tem um jeito em que tudo isso funciona e o desenho humano ele tenta explicar, né, como que é esse funcionamento, né, nos tempos atuais, na nossa realidade, na nossa vida, né? Então é isso, e os Raves eles vão ser o quê? Vão ser totalmente receptivos, né? Então eles vão ser seres diferentes, assim por se dizer. A gente pode dizer que os autistas, né, que a gente está tendo um índice muito grande de autismo, são esses seres que eles têm muita informação, têm um potencial muito grande, porém eles não estão aqui para ficar fazendo estratégias sobre aquilo que eles têm, né? Então eles às vezes são ditos como pessoas um pouco diferentes, né? Então falam que são autistas, às vezes falam que são hiperativos, porque às vezes são hiperativos, né? Então é isso, estamos vivendo esse momento e entender o que somos agora, né, é o mais importante. Então entender como se encontrar no fluxo atualmente, mesmo sendo estratégico ou percebendo que você consegue criar estratégia com a cabeça, mas sim se conectar ao seu corpo, que também tem a receptividade, né? Em algum lugar ele é ser receptivo e ele acaba trazendo as coisas para si, né? Naturalmente, né? Então com a estratégia de autoridade você conhece como que o seu corpo, né, ele está na sua própria receptividade na vida. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.